Olá, amigos, eu aqui de novo no nosso canal de espiritualidade. Meu nome é Maria Dilma e eu queria te convidar para juntos refletirmos em cima dos exemplos dos discípulos de nosso Senhor Jesus. Porque o que trazemos aqui são histórias. E a história do outro, se desejarmos, tirarmos as pedras das mãos, tirarmos as ideias fixas que temos e muitas vezes não queremos abrir mão dessas ideias, desses comportamentos, mas quando desejamos alçar voos mais altos, quando desejamos a nossa iluminação, podemos sim pegar o exemplo do outro, sendo bom ou ruim. E aí hoje, o que eu separei para a gente? Uma passagem aqui da história de Pedro. Lembra daquela passagem que está lá no capítulo 18 de João, lá no versículo, vamos aqui começar pelo versículo 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, onde estava lá o nosso Senhor Jesus, que ele ia ser preso. Porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? E aí responderam: a Jesus, o Nazareno. Então ele disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam a Jesus: o Nazareno. Então lhes disse: já vos declarei que sou eu. E aí segue, mas o resto da história. Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita. Esse era Pedro. É maior o capítulo, depois vocês leem lá com calma. Por que nós trouxemos essa história? Porque muitos de nós não nos perdoamos por algumas atitudes que temos. É comum uma ideia fixa de um erro, muitas das vezes nem falamos para ninguém, mas a nossa consciência nos chama o tempo todo. Então queríamos aqui trazer uma fala que eu acho que pode nos ajudar, como já me ajudou e já ajudou a outras pessoas. Naquele momento em que Pedro pega a espada, e vai lá e corta a orelha lá do soldado, ele trouxe um quê de violência. Ele trouxe uma atitude impulsiva e toma violência nisso. Mas olha só, depois, quem é que Jesus pede para apacentar as ovelhas do nosso Senhor Jesus? Não é a Pedro? É a Pedro que ele pede. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Um olhar de vários que nós poderíamos falar aqui sobre essa passagem, mas que a nos dizer que Pedro ali, ele estava em construção. Ele tinha toda aquela violência, todo aquele medo, porque ele também não nega o Senhor Jesus. E a gente cai de pau nas críticas e no julgamento. Os mais esclarecidos nos dizem que quando ele nega o Senhor Jesus, ele em realidade ele estava com medo do que poderia acontecer a ele. Então olha esses comportamentos, se não tem tudo a ver com o nosso ser. Quantas vezes agimos na mais alta violência porque não conhecemos outro caminho? Porque ainda não paramos para essa conexão maior com o nosso Senhor Jesus, para essa conexão maior com Deus, a fim de entendermos essa consciência que é Deus, através do seu Filho, que é o nosso modelo.
Quando Jesus diz a ele, Pedro, quem com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Então, quando eu ajo de violência nas minhas relações, porque a violência ela também pode ser verbal. Muitas de nós se atêm só à física, não, é verbal. Que não deixa de ser física, porque me macula, me machuca. Né? Até nível de consciência, numa mágoa. Eu mesmo já tive algumas pessoas que disseram para mim assim, olha, Dilma, foi tão bom conversar com você. Me trouxe alguma clareza, porque falar se cura. Por isso o nome desse canal. Por isso que eu quero ter a liberdade aqui de falar de tudo de uma forma respeitosa, sempre ao Santo Deus. Porque é isso. Em realidade, hoje nos estudos acerca, né, do mundo espiritual, acerca de buscar Deus, falamos de missão, e o que ficou mais claro para mim, que vinha ali na minha cabeça o tempo todo, não tem como eu me tornar uma pessoa melhor se eu não buscar compreender Deus, se eu não buscar o que Ele quer de cada um de nós, porque missões todos nós temos. É um outro equívoco, né, de achar que só missionário, só pessoas já com grandes tarefas, não, que são missionários, não, todos nós somos, todos nós temos uma razão de estar aqui, porque Deus não brinca conosco, a vida não brinca conosco, muitas das vezes nós brincamos com a vida, mas ela não brinca conosco. Então, por que não, dentro disso que nós conversarmos, nós vamos de conversar, também trabalharmos a nossa paciência, o nosso perdão. Muitas das vezes um companheiro, ele age conosco, nos causando dor, nos causando mágoa, porque ele não tem outro caminho naquele momento. Porque nós somos assim, nós ainda somos muito primitivos em lidar com o outro. Por isso eu resolvi também trazer esse canal, porque estou aprendendo, porque fui muito tempo da minha vida essa também que agia só com agressividade. Porque não conhecia o outro caminho. E muitas das vezes, ainda em cima do muito que eu estudo, eu me vejo. Porque às vezes é mais forte do que eu. Mas sabe o que eu faço? Eu me perdoo. Tá bom, eu vou começar de novo, porque já me culpei muito. Então, quando Judas, por exemplo, vai lá e traz Jesus pela tal das 30 moedas, em realidade, qual que era a concepção de Judas? E Jesus é meu ídolo. Eu vou ganhar essas moedas, a história é maior. Para a gente aqui simplificar, para o vídeo não ficar muito grande. Eu vou pegar as moedas, eu vou me dar bem, porque é no interesse pessoal. É muitas das vezes o que norteia a nossa vida. E aí nós precisamos nos olhar. E Jesus, ele é o cara. Jesus, ele vai sair dessa. Era essa a concepção. Tanto, gente, que depois ele se suicida. E quantos anos ainda a gente ainda continua malhando o Judas? Quantas vezes eu malhei o Judas? Né? A gente fazia aqueles bonecos e tal. Até eu entender. E Deus, Jesus o perdoa. Porque sabe que ali havia muito mais fragilidade. Porque ele ainda não estava se construindo. Então, quantas vezes nós traímos, inclusive a nós mesmos, nós não nos perdoamos. Então, em realidade, eu tenho que estruturar esse Deus, esse Jesus em mim, trabalhando o auto-perdão, entendendo que eu também estou em construção e que eu estou fazendo aquilo que eu consigo fazer. Agora, um parêntese enorme aqui. O que de fato eu já não quero de Pedro, porque quando Pedro tem essas atitudes lá atrás, ele ainda não tinha ainda se convertido. Depois a ponto de a vida dele ser o Senhor Jesus, porque ele estava se construindo. E vamos combinar que era uma massa muito grande quanto Cristo. Então a história desses discípulos muito agrega às nossas vidas. Se nós olharmos com outro olhar, e se fosse eu? Eu queria ser malhada. E se fosse eu? Eu queria até hoje estar sendo julgada? Ou você acha que é fácil ir contra o Cristo? Eu não queria estar na pele deles.
Mas olha que lindo. Por quê, gente? Porque Jesus trouxe discípulos, pessoas falhas em construção. Porque senão nós não iríamos sair do lugar. Porque com tanto material que já temos na vida, da vida do Cristo, os nossos passos ainda são lentos. Então é isso a vida. A cada dia basta seu mal. Fez caca, se perdoa. Fez caca, repensa. Fez caca, olha só, eu vou fazer de novo. E todos nós, mais do que nunca, precisamos dessa reforma íntima. O mundo está gemendo de dor, de falta de fé, de desânimo. E Jesus está precisando de cada um de nós. Porque aonde é que Jesus vai atuar? Nós, nos encarnados, aqui, cada um de nós, se melhorando, buscando o Cristo como modelo. O que eu ainda estou fazendo às escuras, que eu não faria às claras. Aonde está toda a minha honestidade? Aonde está todo o meu melhor comportamento? Cadê o meu coração? Cadê a minha fé? O que eu já estou fazendo para fazer parte da solução desse mundo? Onde está gemendo, clamando dor, clamando amor, perdão. E aí eu queria te pedir, se você acha que esse vídeo, que essa fala que eu trouxe através dos meus estudos, porque não é construção minha, porque ainda não tenho essa competência, mas estou caminhando para tal. Estou estudando porque desejo a minha felicidade, desejo ser uma pessoa melhor, desejo contribuir para esta pátria, desejo contribuir para o universo, porque Cristo é o meu leme. Não caiamos no desânimo de achar que está tudo perdido, como muitas falas têm se levantado por aí. Jesus ri, entre aspas, disso tudo. Porque Jesus, ele não é violência, ele é amor. Se Jesus fosse violência, isso tudo já teria acabado. Mas ele é amor. É o amor que apacenta, é o amor que ensina, é o amor que educa. Eu também estou querendo desenvolver esse amor. Desejo muito. E aí nós podemos ajudar mais pessoas. Tem tanta gente aí com pensamentos tão ruins, não se perdoando. E todos os discípulos, ali se nós pararmos para pensar, tem, velhinho, uma contribuição ruim e uma contribuição boa. Mas nos planos de Deus, essa contribuição ruim não é tão ruim. É para o nosso crescimento. Então, que possamos atuar como Pedro, como Judas, em construção. Em construção. Porque Pedro, com todas as suas dificuldades, ele era o discípulo amado de Jesus. Mas se alguém nos faz uma coisa, nos fere, nós já caímos, né, com aquela voadora para cima dos companheiros. Então é isso. Rever todo o nosso comportamento. E aonde eu posso melhorar. Devagar, sem se culpar, se acolhendo com amor. Porque você é muito especial para Deus. Calma, que tudo vai se ajustar. Calma, que tudo vai dar certo. Lembra que nós já falamos em outro vídeo aí? Se uma folha que cai de uma árvore é da vontade de Deus, quanto mais você, eu, que somos seres especiais para o nosso Senhor Jesus, para Deus acima de tudo. Porque se Jesus, ele é o Filho amado de Deus, ele é o Filho que agrada a Deus, é porque ele é uno com o Pai. Ou seja, ele faz a vontade de Deus. E é nisso que devemos nos embasar. O nosso leme, a nossa estrutura é o nosso Senhor Jesus. Porque ele diz, ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Das suas dúvidas, é sempre Jesus. E Deus acima de tudo. Dá um like, se inscreve nesse canal, porque o YouTube trabalha assim. Ele entende que com mais inscritos e com mais likes, esse material tem relevância. E eu sei que tem. Eu sei que esse material pode ajudar muita gente. Inclusive a você, depois desse vídeo, parar e refletir um pouco. Um beijo no seu coração. E que Deus te abençoe. E Ele te abençoa grandemente.
Nunca se esqueça disso. Nunca desista de nada. Determinação. E vai dar tudo certo, porque tudo passa.